Você sabe o que é padronização de qualidade? Então fica comigo que a gente já vai falar sobre isso. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Qualidade Descomplicada. Meu nome é Kátia Gagetti, eu sou especialista em gestão da qualidade e aqui nesse canal você fica sabendo sempre em primeira mão de todo o conteúdo que eu vou trazer para melhorar as suas habilidades aí e entender e dominar do zero os processos e as ferramentas de qualidade. E hoje a gente vai começar a falar um pouco mais sobre como você padroniza, né, os processos de qualidade, por que a padronização ela é importante na gestão da qualidade, tá bom? Então vamos lá, mas antes disso, antes da gente começar, se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva no canal, acione o sininho para você ser alertado de todo o novo conteúdo que eu trouxer aqui e curta o vídeo, já aproveita e curta esse vídeo, já que pode ser que você se esqueça lá no final, tá bom? Então vamos lá começar aí a nossa jornada, né, nesse processo, tá bom? Bom, qual que é a importância disso, né? Por que a gente precisa padronizar, né, Kátia, o sistema de gestão da qualidade? Tem algumas coisas que eu acho que é importante a gente considerar aqui, tá bom? Primeiro, porque a gente precisa efetivamente, e aí é uma questão mesmo de garantir, né? De garantir que a gente vai ter aí tudo que precisa ter dentro do sistema de gestão da qualidade, que a gente, de alguma forma, sistematizar, né? Sistematizar os processos e os métodos que a gente tem internamente. E por que isso é importante? Porque quando a gente sistematiza, a gente define uma forma, né, de deixar as coisas padronizadas, sistematizadas, a gente consegue fazer com que todo mundo siga aquele formato. Então, a padronização, né, dos processos, dos procedimentos, de tudo que a gente tem que fazer dentro da gestão da qualidade, ela nos ajuda a garantir que todo mundo vai seguir a mesma forma, o mesmo formato. E isso acaba também contribuindo para a cultura, né, interna da organização, porque a gente entende que tudo vai estar organizado, que as pessoas têm uma forma de fazer as coisas, têm um método para realizar e fazem isso de uma forma eficiente, né, adequada, né? Então, por isso. E aí, claramente, né, a gente precisa de fato entender que quando a gente está olhando para a gestão da qualidade, a gente está desenvolvendo, na maior parte das vezes, novos processos, a gente está desenvolvendo procedimentos, a gente está desenvolvendo formas, né, de controlar as atividades, o processo produtivo, né, as atividades que você faz internamente, seja na área administrativa, seja na área operacional. Então, essa forma de padronizar vai garantir que todo mundo está seguindo uma linha de raciocínio, uma forma, né, de atuar, uma forma de registrar as coisas, a mesma forma de seguir uma instrução de trabalho. Então, por isso que a gente precisa padronizar, né? E isso, com certeza, lá na frente vai te ajudar a entregar resultados, porque se as pessoas estão fazendo aquele processo da forma como ele foi desenhado, planejado, é claro que todo mundo vai entregar o mesmo resultado, né? Então, por isso que é importante a gente pensar, né, na padronização. E o que acontece, né, Kátia, quando a gente tem uma falta de padronização? Muitas vezes a gente vai ter aquilo que a gente chama, né, de divergência de método, né? Por exemplo, né, a gente está aqui falando de uma análise, né, que a gente tem que fazer dentro do laboratório e a pessoa, né, que tem que fazer essa análise, ela faz
realiza esse procedimento, né, o método lá, de acordo com o método, e vamos supor que ela identifique que teve uma falha, né? Analisou e aquele produto, aquela matéria-prima, por exemplo, está fora da especificação, do padrão que você tem lá dentro. Efetivamente, vira uma não conformidade, né? E aí, se for o material, você vai provavelmente falar com o seu fornecedor de que aquela matéria-prima que ele te entregou está fora da especificação, né? E eu queria saber quantas vezes você já não se deparou com essa situação. Por exemplo, você identifica que houve uma não conformidade no material, o fornecedor contesta essa não conformidade. Ele diz que ele entregou o material dentro da especificação e não concorda com o seu resultado. Eu já passei por isso. Eu acho que muitos de vocês que atuam na qualidade, que analisam produtos, materiais, que trabalham no laboratório, já devem ter se deparado também. Então, nessa situação fica muito complicado, né, a gente poder resolver isso de uma forma mais assertiva, né? Então, quando a gente vai ver, muitas vezes, não é porque o resultado está incorreto da análise que você fez ou da análise que o fornecedor fez, mas sim porque os métodos são diferentes. O fornecedor analisa num determinado método, usa uma metodologia diferente da sua. Às vezes até uma unidade de medida, né, do resultado é diferente da que você tem aí dentro. Então isso vai gerar com certeza alguma discordância, né? Para isso, óbvio que a gente vai precisar, para melhorar isso, ter aí um planejamento, né, um plano de atividade, um plano de ação com esse fornecedor e fazer as suas contraprovas, garantir aí que as coisas estão caminhando, né, para um lugar certo, né? Então, de alguma forma, tentar padronizar a forma de demonstrar esse resultado, né? E buscar, óbvio, né, a proficiência necessária para que você não tenha nenhum questionamento sobre resultado de análise, né? Então, claramente, a gente tem aí algumas questões para serem feitas. Primeiro, ajustar o método, e se não puder ajustar a forma de fazer aí uma tradução dos métodos dos dois para garantir que o resultado é o mesmo, né? Então, essa divergência de método pode também ser uma falha de padronização e de acordos que se tem com fornecedores, por exemplo, né? Foi um ponto que a gente traz aqui. Outro ponto é a questão do não atendimento a procedimentos, né? Quando a gente não tem algo padronizado, quando não tem os procedimentos estabelecidos, quando as pessoas não sabem, né, o que elas precisam fazer e entregar, você tem aí um problema e, de repente, cada turno vai fazer de um jeito, né? Então, essa é a grande dificuldade quando a gente tem uma falha, né, uma falta de padronização dentro da gestão da qualidade. E isso é um ponto crucial, a gente precisa ter uma certa padronização, porque isso, de uma certa maneira, vai te ajudar a entregar resultados para a sua área, para o seu dia a dia, para você, né? Muitas vezes você tem metas a serem atingidas para que você seja reconhecido, reconhecida, né, dentro da organização. E para isso é importante você estabelecer os padrões dos quais você precisa entregar aí o seu resultado, né? Tá bom? Então, bom, e aí, com a falta, né, com a falta de padronização, a gente tem as falhas, né, no atendimento da que a gente chama dos procedimentos, né? Então, alguns procedimentos não vão ser atendidos, né, por conta dessa falha de padronização, né? Também a gente pode ter uma falta, né, de conhecimento por todos, né, todas as pessoas envolvidas, né, nesse procedimento, que deveriam atuar, né, e fazer esse procedimento acontecer, né? Então, claramente, isso é muito comum acontecer, né? Às vezes você está investigando uma não conformidade e aí você se identifica. Quantos de vocês identificaram que, na verdade, era até simples resolver aquela não conformidade? Existia um procedimento, existia uma metodologia a ser executada e a
pessoa, né, as pessoas envolvidas naquela área não executaram da forma como foi definido, né, como foi estabelecido. Então, você tem ali uma falha, né, no atendimento ao procedimento. E em algumas vezes, em muitos casos, eu já vivi isso, quando você vai investigar mais profundamente por que aquela não conformidade foi gerada, foi porque as pessoas que deveriam executar aquela atividade não tinham conhecimento do procedimento, ou elas não foram treinadas no detalhe daquele procedimento, em coisas muito importantes que elas não poderiam deixar de fazer, né? E isso pode gerar problemas de qualidade, não conformidades para você. Então, claramente, a gente precisa aí estabelecer uma forma de padronizar as coisas e também de gerar aí o conhecimento necessário para as pessoas poderem executar aquilo que você definiu, que você padronizou, tá bom? Então esse é um fator aí bastante importante. E aí, como que a gente começa, né, Kátia? Primeiro, óbvio, a gente precisa estabelecer o que a gente chama aqui dos processos chaves, né? Então a gente precisa ter aí quais são os processos chaves que eu tenho dentro da minha empresa que eu preciso padronizar. Então, vamos dar um exemplo aqui. Eu posso ter um processo de produção, né? É um processo. Eu posso ter um processo de aquisição de materiais, é outro processo. Eu posso ter um outro processo de, por exemplo, distribuição, né, de produtos, é um outro processo. Eu posso ter um processo, por exemplo, de gestão da qualidade, né, gestão de documentos. Eu posso ter um processo, por exemplo, de vendas, né? Então, são vários processos que a gente pode ter dentro da empresa, cada empresa vai ter o seu, e aí você precisa estabelecer quais são esses processos e como que você vai padronizá-los para que todos sigam da mesma maneira, né, para que você possa depois medir o desempenho desses processos, porque não há como você medir desempenho de um processo que não tem um padrão, porque cada pessoa vai fazer de um jeito. Imagina a situação, né, que você tem lá um método de estabelecer um parâmetro de processo de produção, né, um parâmetro de temperatura de um forno, por exemplo, de produção de algum alimento, né? Vamos supor que seja isso. E aí, cada turno da sua empresa estabelece uma temperatura diferente, que não é aquela que foi estabelecida e especificada pelo time de desenvolvimento de produtos. Imagina que situação, né, essa, em que você tem esse tipo de situação, e aí você vê que, por exemplo, cada turno vai fazer de um jeito, vai ter uma temperatura diferente e, claro, vai ter um resultado diferente. Às vezes um produto sai um pouquinho mais queimado, mais escuro, outro mais claro, né? Ou não há o cozimento completo, né, para garantir a segurança daquele produto. Então, claramente, você vai ter aí alguns desdobramentos, né, dessa atividade. E aí, quando você vai ver, muitas vezes ou o método não está bem claro para as pessoas, ou é porque a pessoa acha que é mais confortável para ela trabalhar naquela temperatura, né? Então, aí você vai ter que identificar o que está causando aquilo, mas efetivamente, se tem um método, se tem uma especificação e as pessoas não estão atendendo, então precisa restabelecer isso. Agora, se você tem lá uma especificação, mas isso não está claro para as pessoas, também precisa restabelecer essa condição para que haja uma padronização adequada, né, de todos, né? Então, claramente, a gente tem aqui essas situações de processos, né, que a gente precisa estabelecer para garantir que todas as pessoas estão seguindo aquele processo da forma adequada, né? Então isso é um ponto crucial aí dentro da padronização da qualidade, né? E aí depois que você estabelecer os processos, você vai elaborar aquilo que a gente chama de os procedimentos, né? A gente vai elaborar procedimentos, certo?
porque você precisa estabelecer como vai ser a regra, né? Algumas vezes a gente chama, tem os procedimentos dos processos chaves, e aí ele vai determinar, por exemplo, alguma tarefa específica, então você vai criar instruções de trabalho, né? Para que as pessoas possam fazer aquelas atividades de acordo com o passo a passo que está sendo definido ali. Então, são essas as formas que a gente costuma garantir esta padronização. Alguns processos, por exemplo, vão ter formas de controlar para ver se ele está entregando o desempenho que está estabelecido. Então você vai criar formulários, né, para que seja controlado, para se tornar lá uma forma de monitorar aquele processo. Então estas são formas da gente padronizar, né? Padronizar. E aí, óbvio, assim que eu crio os processos, elaboro, né, os procedimentos, instruções de trabalho, os formulários, né? Então, vamos colocar aqui também, tem os formulários, né, que eles vão ser estabelecidos, né, para controlar alguns processos. A gente vai precisar que tudo isso que foi criado, né, esses procedimentos, as instruções, os formulários, eles têm um sistema de controle, né? Por que tem que ter um sistema de controle, né? E muitas vezes é aquela planilha lá que o pessoal coloca toda a gestão de documentação, né, com a numeração, com a revisão correta. Né? Por quê? Porque você precisa garantir que as pessoas estão utilizando os padrões atuais, as versões corretas dos seus procedimentos, dos formulários que eles vão fazer os controles, das instruções de trabalho que estão sendo lá estabelecidas, né? Então, para isso é que se precisa ter aí um sistema de controle para garantir que todo mundo está usando o documento na revisão correta, né? Na versão correta. Então, por isso que a gente tem que ter esse sistema. Pode ser um sistema de uma planilha eletrônica, algumas empresas têm assim, outras têm softwares, né? Programas que estabelecem essa organização e esse controle desses documentos. Então, cada empresa vai ter aí uma forma de estabelecer a padronização que é mais adequada para ela, né? Óbvio que quando você tem programas, softwares, né, que controlam a documentação, efetivamente você está aí também contribuindo de um modo geral para a sustentabilidade, né, do ambiente, porque você não está gerando papel, documentos físicos, né? Então você tem que ter lá as pessoas efetivamente estabelecendo aí essa forma de fazer os procedimentos, né, e de controlar os procedimentos eletronicamente. E para isso, óbvio, a empresa inteira tem que ter o computador, o laptop, inclusive na produção, para que você possa estabelecer uma forma mais ampla de controle eletrônico desses documentos, né? Mas da forma como seja, é importante que esses documentos estejam sendo controlados, seja de forma eletrônica, seja de forma física, mas que você tenha uma padronização e saiba quais são as versões, as revisões dos procedimentos que você está tendo aí no dia a dia, né? E aí, óbvio, você tem que ter uma forma de distribuir esses documentos, né? Por quê? Porque em alguns locais você vai ter a forma de distribuição que a gente chama eletrônica, né? Como eu falei agora há pouco, eletrônica, que é essa onde eu tenho lá, por exemplo, um software, outras vezes eu vou ter uma forma física, né? Física. Que é você ter esses documentos em papel e aí você distribuir isso para as áreas pertinentes, para as áreas que precisam receber esses documentos. Então, se for eletrônica, todo mundo vai receber um e-mail dizendo que aquele documento foi revisado, que ela tem que abrir, ler a respeito, né, e entender as mudanças que foram feitas. Se for física, você vai ter que ter uma forma de
trocar esses documentos fisicamente lá nas áreas aonde as pessoas estão tendo esses documentos. E aí você tem que ter também uma forma de garantir que a versão que está lá fisicamente é a versão atual, né? Então tem que ter uma sistemática para isso, dá um pouquinho mais de trabalho, mas também é possível fazer, né? E por fim, óbvio, você tem aí uma questão que é armazenar, né? Muitas vezes esses documentos, depois que você, por exemplo, os registros, né, os formulários que foram preenchidos e que tem lá os seus controles, você precisa armazenar e ter um tempo, né, de retenção desses documentos, né. Alguns documentos, esse armazenamento é definido por lei, né, principalmente aqueles documentos de gestão de pessoas, de RH e tudo, que tem ficado muitas vezes 10 anos, 20 anos, né, depende da documentação, você tem que manter por muito tempo armazenado. E aí você tem que armazenar de forma que você consiga buscar, né, rapidamente, se você precisar buscar esse documento, e também que ele não se deteriore, né? Tem que estar num ambiente adequado para que ele não deteriore, principalmente se a gente está falando de documentos físicos, né, em papel. Agora, se for eletrônico, você também tem que ter ali um backup, né, dessa documentação para não perder, porque a gente tem sistemas eletrônicos, né, computador, às vezes um servidor dá um problema e você pode perder essa documentação. Então tem que ter um backup diário feito pela empresa para que você não perca esses documentos que são chaves, importantes para garantir a gestão da qualidade. Então, quando a gente olha aqui, é desta forma que a gente vai aí estabelecendo a padronização, né, da qualidade. E aí, óbvio, né, periodicamente, a gente tem que verificar, né, a gente precisa verificar se tudo está sendo feito conforme os padrões que foram estabelecidos. E aí como é que você faz isso, né? Em grande medida você vai ter uma sistemática de verificação, pode ser uma checagem dos documentos, né? Da lista de documentos para saber se eles estão todos ali adequados, né, no padrão correto. Pode ser, por exemplo, uma auditoria que você vai fazer no seu sistema de gestão e checar se os documentos estão dentro da versão correta que foi definido, né? Então, claramente você vai ter que ter periodicamente aí verifique, né, verifique se tudo está sendo feito conforme o padrão que foi estabelecido. A gente sempre volta nesse ponto, porque se vocês perceberem, né, se você perceber, o que eu estou dizendo a gente tem toda uma questão do planejamento, que é o início lá da padronização, né, e depois a gente tem a execução, que é a implementação dos padrões, né, da padronização que você precisa ter, e por fim a gente tem aí a verificação, o cheque, né, que tem a ver para garantir que tudo que foi estabelecido está sendo feito da forma como foi, e se tiver alguma coisa errada, né, ou falha, corrija, né? Então a gente está sempre fazendo aí o PDCA rodar dentro, inclusive, da padronização dos documentos que a gente tem internamente, né? Então é assim que a gente vai estabelecendo os padrões, né, da organização, tá bom? Muito bem. Então é isso, né? É importante a gente aí voltar, né, e fazer esse resumo, né, do que a gente falou hoje. Claramente a importância da padronização é estabelecer uma sistemática, uma metodologia, né, para os métodos e os procedimentos que você tem internamente, sejam esses procedimentos um procedimento de processos chaves, seja uma instrução de trabalho, seja uma especificação, seja um formulário. De qualquer maneira, você tem que ter uma sistemática, né, uma metodologia para padronizá-los, né? E aí, óbvio, como que você estabelece, né, esse padrão para cada processo-chave? Você vai ter lá que descrevê-lo
para que todas as pessoas na organização ou naquela área que está efetivamente envolvida com aquele procedimento, ela possa entregar de acordo com o que foi estabelecido. Então, você gera aí uma padronização também de ações, né, de atividades no dia a dia das pessoas que trabalham em determinada área ou na organização como um todo. E depois você precisa controlar, né, esses documentos, você precisa garantir que tem uma sistemática de controle, de distribuição dos mesmos, né, para que não se perca esse documento ou para que ele não esteja na versão obsoleta, né, desatualizada nas áreas que precisam estar. E por fim, armazená-los, né, de forma que eles possam ser recuperados rapidamente, ou que também, né, mantenham a sua integridade, que não se perca, né, principalmente aqueles documentos que são em papel, e para os que são eletrônicos a gente tem um backup adequado para que você não tenha aí perda de documentos importantes que não podem ser perdidos, né, dentro do sistema de gestão. E óbvio, por fim, você vai, dentro do ciclo PDCA, fazer as verificações necessárias para garantir que todos os documentos estão padronizados de acordo com o que você estabeleceu e nas versões, né, que devem estar nas áreas, né, junto com as pessoas, para que elas possam executar aquela atividade de acordo com aquele padrão que foi estabelecido, tá bom? Então, a gente roda aí o PDCA também na padronização, beleza? Então, muito bem. Eu fico por aqui hoje e mais uma vez peço para você, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, curta esse vídeo, compartilhe com seus colegas da área de qualidade, me siga nas minhas redes sociais que estão aqui e eu te vejo num próximo vídeo. Então, bora descomplicar a qualidade, porque aqui a gente faz isso. Grande abraço, tchau.